Bom dia a todos, resolvendo mais uma questão. Vamos ao enunciado. Venha meu filho, venha ajudar a sua mãe. O termo destacado sintaticamente é... Primeiro ponto. Quando nós temos um segmento a ser analisado, a primeira coisa que nós devemos identificar é o sujeito do período. Perceba que eu tenho um termo intercalado e tenho um termo em evidência, mas antes disso, identifiquemos o sujeito. Eu tenho essa forma venha. Essa forma venha, ela se refere ao quê? Se refere ao modo imperativo. O modo imperativo, como você sabe, ele exprime uma súplica, um pedido ou uma ordem, né? Neste caso, está parecendo ser uma ordem, né? Ou um pedido, mas aparentemente é uma ordem. Então, nós podemos identificar o sujeito pelo quê? Justamente pela forma verbal. Quando eu digo venha, eu digo o quê? Venha você. Eu tenho um sujeito que oculto. Uma coisa que não se fala muito em relação ao sujeito oculto, que ele é identificado pela desinência verbal, sim. Agora, quando há uma forma verbal imperativa, a sua identificação dar-se-á também pela desinência verbal. Lembrando que o imperativo, afirmativo e negativo, na verdade, eles são tempos derivados do presente do indicativo, que é um tempo primitivo, né? Então, o seu paradigma conjugacional é o mesmo, né? Então, nós já temos o sujeito do período, né? Venha você, é um sujeito oculto, elíptico, desinencial, implícito ou subentendido. Certo? Se nós já temos o sujeito do período, já podemos eliminar a letra A, né? Até porque meu filho não pode ser sujeito, por quê? Porque sujeito não pode ser separado do predicado por vírgula. E se fosse sujeito, o sujeito ele não pode ficar separado do verbo por vírgula. E tem um verbo posposto, né? Meu filho vem ajudar a sua mãe. Agora, observemos. Predicativo do sujeito. O filho é uma característica desse sujeito oculto? Você, filho, é uma característica? Não. Não está sendo intermediado por nenhum tipo de verbo, seja ele de ligação, seja ele não. Até porque o predicativo do sujeito ele pode ser intermediado sim por um verbo de ligação no predicado nominal, mas em outras estruturas ele pode ser intermediado por um outro verbo, seja ele intransitivo, transitivo direto ou transitivo indireto. Isso pode ocorrer. Então, predicativo do sujeito eliminado. Agora, eu tenho aí objeto direto. É possível ser um objeto direto? É sabido também que em relação à pontuação, o objeto direto não pode ser separado do verbo transitivo direto. Eu não posso falar, eu comprei, vírgula, a roupa. Eu não posso dizer isso. Eu não posso separar o verbo do seu objeto por vírgula. Em casos específicos, isso pode ocorrer, mas só quando há um objeto direto pleonástico, né? Que ele vai estar sendo retomado. Mas isso é uma outra construção. Agora tem a letra D, vocativo. Vocativo já parece ser uma classificação mais correta, né? Por quê? O que é o vocativo? O vocativo ele não é um termo essencial, nem integrante, nem acessório. Ele é um termo sem classificação sintática específica. Por quê? Porque ele não pertence ao sujeito nem ao predicado. Ele é simplesmente um chamamento, uma invocação. Então, ele não tem natureza com nenhum dos termos. Ao contrário do aposto, né? O aposto ele se relaciona com algum termo do período. Na verdade, esse é até o critério de diferenciação entre o aposto e o vocativo. O vocativo, por se tratar de somente chamamento, se eu retirá-lo, a estrutura continua fazendo sentido e o vocativo ele não se relaciona a nenhum dos termos. Agora perceba o detalhe muito importante. O vocativo aí no contexto é meu filho, é essa integralidade. O que está sendo destacado aí? Filho. Qual a classificação específica de filho? Não há classificação específica. Por quê? Porque o meu filho, esse pronome possessivo e substantivo, juntos, eles constituem o quê? Eles constituem o vocativo do período. Então, o filho, isoladamente, não tem nenhuma classificação específica. A expressão meu filho, sim. Agora, somente filho, não.
Perceba que isso pode mudar contextualmente. Caso não estivesse aí esse meu pronome possessivo e fosse somente filho, filho seria o quê? O vocativo e não haveria o que se falar. Agora, como está meu filho e somente o filho foi destacado, não há uma classificação sintática específica para este termo, o que resulta no único gabarito possível, que é a letra E, né? Nenhuma das anteriores. Essa terminologia também, há uma outra terminologia que é o NRA, né? Que é nenhuma das respostas anteriores. Quando aparecer na prova, geralmente, quando tem essa opção, ela é a resposta, mas você tem que analisar bem para não cair em algum tipo de pegadinha. Mas geralmente, quando essa opção existe, é que as outras opções são muito absurdas. Então chegamos ao gabarito da questão, né? Letra E. Esse termo filho isoladamente não tem uma classificação sintática específica. Ele, em conjunto com esse pronome possessivo meu, esse pronome possessivo da primeira pessoa, constitui um vocativo. Agora, isoladamente, ele não tem uma classificação específica. Então, nenhuma das anteriores é a resposta correta. Gabarito letra E. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.